Fala pessoal, tudo tranquilo com vocês? Davi aqui e eu vou estar fazendo um vídeo mostrando como que foi feito o sistema de inventário do jogo que eu estou desenvolvendo, que eu estou mostrando nos devlogs aqui do canal. Algumas pessoas estavam pedindo para eu fazer tutoriais sobre como que eu desenvolvi esse inventário. Então eu vou estar partindo desde a parte da estrutura do inventário, vou estar mostrando o código, até a parte de como eu configuro o inventário no personagem, o inventário na interface, como que eu dropo um item, como que eu coleto um item, etc. A princípio, eu vou estar mostrando aqui no personagem o inventário. Basicamente, esse aqui é o manager. É aqui dentro desse node, que a gente tem um código responsável por lidar com todos os itens que a gente vai estar recebendo. Então, a gente vai estar expandindo esse script e, em particular, o script do inventário, ele não é tão grande. O que é que a gente tem aqui a princípio? A gente tem esse enumerator. Basicamente, os enumerators eles servem como índices de listas. Por exemplo, o teu inventário vai ser uma lista. Então, no índice 0, nós vamos ter a quantidade. No índice 1, o A. No índice 2, o B. No índice 3, o C. No índice 5, o D. E no índice 6, o nome. Esses índices aqui eu estou representando por essas letras porque eu não preciso utilizar eles no inventário. Mas como eu utilizo o índice 0 e o índice 6, para eu não ficar chamando 0 e 6 aqui em código, eu preferi fazer dessa forma para tornar mais legível, para quando eu estiver vendo esse meu código aqui mais para frente, eu poder me situar e saber o que é que eu estou fazendo, o que é que está acontecendo nele. Nós temos uma lista de inventário, uma lista, e cada um dos índices dessa lista vai ficar responsável por um item. Por padrão, a gente começa sem nenhum item, então a nossa lista ela não precisa ser inicializada quando a gente iniciar o nosso projeto. Ela vai começar vazia, porque a princípio a gente começa sem nenhum item no nosso inventário. A partir disso, nós temos algumas funções. A gente tem uma função que vai enviar um item, no caso nós vamos receber um item, e esse item ele vai ser enviado para a nossa lista do inventário local aqui. Nós temos uma outra função para atualizar o slot. Isso aqui serve para basicamente como os nossos slots eles podem ter mais de um daquele mesmo item destacado. A gente pode atualizar o slot. Sempre que a gente utilizar um item, a gente vai chamar o update, porque dessa forma ele atualiza. Então, se a gente tinha 10 itens e a gente usou um daquele mesmo slot, agora a gente vai ter que atualizar aquele slot, passando a nova quantidade, que nesse exemplo são 9. A mesma coisa se dá ao método de deletar um slot. Quando a gente só tem um daquele item e a gente utiliza ele, nós precisamos obrigatoriamente deletar os itens que se encontram naquele slot, porque nós não temos mais uma amostra daquele item a ser utilizado. E como que funcionam esses códigos? Primeiro nós temos uma função que vai receber um item. Esse item vai estar dentro de uma lista contendo todas as informações do item, a quantidade, o nome, valor de venda, informações em particular de um item, etc. A primeira coisa que a gente precisa fazer é duplicar essa lista que a gente está recebendo em uma nova lista. Porque como nós estamos recebendo uma referência de uma lista, caso a gente modifique essa lista aqui, na próxima vez que a gente estiver instanciando o item, vão ocorrer alguns problemas. A gente não vai poder puxar de forma correta a quantidade daquele item, entre outras coisas. Então, para evitar problemas, a gente está duplicando essa lista para que, a partir dessa nova lista, a gente possa modificar o nosso slot atual sem que ele perca a referência dos itens que já estão armazenados assim que a gente estiver recebendo um novo item igual àquele item que a gente já tem. E aqui, basicamente, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos iterar para cada um dos slots do nosso inventário. Então, se o nosso inventário está vazio, obviamente, ele não vai entrar aqui, porque o nosso size é 0. Então, no primeiro item que a gente estiver coletando, como ele não vai entrar no for, ele vai vir direto aqui para baixo. Ele vai adicionar a nossa lista de inventário com append, essa nossa nova lista que é basicamente o novo item que a gente recebeu. E esse novo item vai ter o nome, a quantidade, o valor de venda, a imagem do item, etc.
Em seguida, a gente acessa o nosso inventário e cria um novo item, que já eu vou explicar o nosso inventário na interface, passando esse novo item. Agora, caso a gente já tenha algum item no nosso inventário, a gente precisa entrar aqui no for para verificar se aquele item já existe, se o item que a gente está coletando ele já existe no nosso inventário. Então, para cada índice na lista do nosso inventário, no tamanho da nossa lista, a gente vai iterar. E aqui nós vamos acessar a nossa lista no índice i. Se a nossa lista tem tamanho 2, o i na primeira iteração vai ser 0, então ele vai acessar o índice 0 do nosso inventário. E na segunda iteração, que o i vai ser 1, ele vai acessar o segundo slot do nosso inventário. Cada um desses slots possui um nome. O nome que a gente está acessando pelo enumerator. Como a gente está iterando para cada um dos slots, a gente consegue acessar dessa nossa nova lista que a gente está recebendo esse mesmo índice, porque as estruturas do inventário e as estruturas do item que a gente vai estar recebendo são iguais para cada slot. Então, se o nome do item que a gente tem no slot for igual ao nome do item que a gente está recebendo, significa que o item que eu estou mandando para o inventário, ele é igual ao item que já tem no meu slot. Então, caso ele passe pelo primeiro if, a gente precisa fazer uma segunda verificação, que é para saber a quantidade. Se a quantidade que nós já temos no slot do nosso inventário for menor do que 9, então nós vamos acrescer essa quantidade em 1, porque o item que a gente coletou é igual ao item que a gente já tinha no nosso inventário. E como a gente coleta um item por vez, então a gente aumenta a quantidade em 1. Então, se por exemplo, a gente tem 5 carnes e a gente coleta uma carne, ele vai verificar pelo nome, os nomes dos itens são iguais, do slot e do item que eu estou recebendo. Depois ele vai verificar pela quantidade. 9 foi um valor que eu defini, então o número máximo de itens destacados em um slot, itens iguais, são 9. Então, se a quantidade de carnes que eu tenho, que nesse exemplo são 5, 5 é menor do que 9, então ele vai entrar aqui dentro, ele vai acrescer a minha quantidade, então eu vou deixar de ter 5 para ter 6. Em seguida, eu vou fazer uma chamada lá para o inventário, só que eu não vou criar um novo slot, eu vou atualizar um slot existente. E esse slot existente que eu vou atualizar, ele vai ser baseado no meu índice, na iteração atual do meu for. Se for o índice 0 da iteração, ele vai atualizar o primeiro slot do inventário. Se for o índice 1, o segundo slot, assim por diante. Além disso, nós vamos passar a nova quantidade. Então, se a gente tinha 5 naquele slot e agora a nossa amount é 6, então a gente vai passar a nova amount e a gente vai atualizar o texto lá, que vai representar a quantidade daquele objeto que a gente tem disponível naquele slot. Em seguida, a gente dá um return. Esse return aqui, ele serve para a gente quebrar esse for. Porque como a gente já associou esse item a um slot, não é mais necessário que a gente fique iterando, porque teoricamente aquele item que a gente coletou, ele já foi enviado para um slot. Então a gente não precisa mais realizar nenhuma modificação naquele item específico. Outros dois métodos que a gente tem, que como eu havia dito, é o método de atualizar um slot. Esse método de atualizar um slot, ele vai ser chamado sempre que a gente clicar em um item. Assim que a gente usar um item que tem no nosso inventário, nós vamos precisar atualizar o slot, passando o slot que a gente modificou. Esse slot a gente vai ter acesso a partir do nosso inventário aqui, o nosso inventário físico, que é quando a gente vai estar clicando com o mouse dentro do jogo. E além desse slot, nós vamos ter a quantidade. Se a gente tinha 5 e a gente usou daquele slot, a gente clicou uma vez, então ele vai subtrair a nossa quantidade por 1. Então 5 menos 1 nesse caso vai ser 4. Então a nossa nova quantia vai ser 4. E como nós temos o índice, a gente pode acessar diretamente o nosso inventário pelo índice, pelo slot que a gente está modificando. E nós podemos modificar a propriedade quantidade por essa nova quantidade que a gente está recebendo. Porque a gente, a princípio, só usou na interface. Então, na nossa interface tem 4, porém no nosso inventário ainda tem 5. Então, dessa forma, a gente modifica a quantidade aqui no nosso inventário de verdade, para após ter modificado,
a gente chamar o mesmo método de atualizar. E aqui a gente vai passar o próprio slot que a gente recebe e a nova quantidade, que é exatamente os mesmos parâmetros que a gente passa aqui em cima quando a gente está coletando o item que já existe, que ele está indo para um slot já existente no nosso inventário. Então meio que tem essa troca de informações. O nosso personagem ele coleta um item dropado de um monstro. Esse item vem para o inventário dele. Do inventário dele ele vai para o inventário da interface. No inventário da interface, caso a gente clique no item, esse item que a gente utilizou é enviado para o update slot ou para delete slot. Lá no nosso inventário a gente tem uma lógica para saber, caso a quantidade que o item possua depois da gente ter utilizado seja maior do que zero, a gente vai atualizar. Caso seja igual a zero, a gente vai deletar. E depois de deletar ou atualizar, a gente novamente do inventário vai reenviar uma informação para o inventário físico, para o inventário da interface, que é para ele modificar as informações caso ainda seja necessário modificar alguma coisa. Então tem sempre essa comunicação entre classes e objetos, um sistema bem compacto, bem flexível. E a diferença do update para o delete é porque o delete slot, o que é que ele vai fazer? Ele vai receber apenas o slot index. Ele não precisa da amount, porque a gente já sabe que a quantidade é zero. Então o que é que a gente faz? A gente acessa o nosso inventário local, que provavelmente vai ter o item populado. E a gente vai remover desse inventário. Remove é o método de array, é o método de lista da Godot, que vai deletar de um determinado índice. E o índice que a gente vai deletar é justamente o índice que a gente vai estar recebendo aqui. Então, se a gente tem 3 slots e a gente utiliza do slot do meio, todos os itens, então ele vai receber o índice 1, porque é 0, 1, 2. Ele vai receber do índice 1 e ele vai deletar esse índice 1, esse slot 1 do nosso inventário, porque a gente não tem mais esse slot. Então, agora, ao invés de ter 0, 1, 2, como a gente deletou 1, nós vamos ter 0. E o 2, que antes era 2, agora ele vai passar para o slot 1. Então, dessa forma, a gente consegue fazer um inventário bem flexível também nesse quesito. Se a gente tem 10 itens e a gente utiliza todos do item 5, o 10 vai deixar de ser 10 para ser 9, o 9 vai deixar de ser 9 para ser 8 e assim por diante. O nosso inventário ele vai diminuir em um slot, em uma casa, o seu tamanho. E depois de remover desse slot, a gente também precisa comunicar à nossa interface que a gente deletou um dos slots do inventário, passando justamente esse índice para saber qual foi o slot deletado. Então, a partir dessa informação, a gente consegue também deletar o slot da interface que a gente não está mais utilizando. Antes de partir para a interface e para o inventário slot da interface, os sistemas físicos, eu vou mostrar primeiro o inimigo. Essa aqui é a nossa ovelha. Uma coisa que eu quero mostrar aqui para vocês é que depois que a gente mata o nosso inimigo, a gente chama um método que vai rodar um número aleatório entre 100 e 1, basicamente entre 1 a 100 na verdade, e cada um dos nossos itens, a gente pode acessar os nossos itens por uma lista que a gente cria aqui em cima. Cada um dos nossos itens tem uma probabilidade de drop. A carne tem 45% nesse caso, e a mochila de ouro tem 15% de chance de dropar. E caso o número aleatório ele seja menor que essa probabilidade, a gente vai instanciar essa cena, que é justamente a cena do objeto a ser spawnado no nosso mundo. Então é basicamente essa lógica. A gente cria um número aleatório entre 1 a 100. A gente acessa a chave atual porque a gente está iterando para todos os itens da nossa lista de itens que podem ser dropados. E a gente verifica se o nosso número aleatório ele é menor ou igual à chance de drop daquele slot. Se for, a gente chama o método de spawnar o item. E esse método ele vai criar um item lá no nosso mundo. No caso, o item vai depender da chance de drop e da sua cena. Cada item meu aqui tem uma cena. A carne tem uma cena e a mochila de ouro, a Gold Bag, também tem outra cena. Se eu abrir aqui a cena delas, basicamente como que elas funcionam? Elas são uma área 2D que elas possuem uma lista de 6 slots. Basicamente esses 6 slots são justamente os slots que o nosso personagem ele espera receber no seu inventário.
são os slots que compõem o item. E o que é que tem em cada um desses slots no meu caso? No índice 0 nós temos a quantidade. No índice 2 nós temos o path da imagem do item, porque a gente precisa da imagem para enviar esse item à interface. No índice 2, no índice 3, na verdade, nós temos uma lista. Essa lista aqui, ela é específica de cada item. A carne, ela tem... são como se fossem informações especiais de um item específico. Por ser um consumível, 20 é o valor de cura da carne cozida e 5 é o valor de cura da carne crua. Como se fosse uma carne de zumbi do Minecraft ou a própria carne do animal antes da pessoa colocar na fornalha, enfim. São valores que estão sendo utilizados para representar isso. Não recomendo que vocês utilizem por enquanto, porque eu ainda não fiz esses sistemas, então provavelmente isso aqui vai mudar baseado nas necessidades do meu jogo. Então vocês podem, ao invés de utilizar uma lista aqui, usar um dicionário. E esse dicionário ele contém, por exemplo, cooked meat, health value 20, e meat normal, health value 5, por exemplo. O slot 3, o índice 4, na verdade, ele representa o valor de venda. Cada item vai ter um valor de venda que a gente vai poder trocar com os NPCs. Então, quando a gente estiver vendendo um item, esse aqui é o valor que eu estou utilizando para representar o valor de venda. O 4 aqui é o tipo do item. No caso, ele é um do tipo consumível. E no índice 5, no último índice aqui, é o nome do item, que no caso é meat, que é carne. E como que eu faço para coletar esse item? Se eu abrir aqui o código, vocês podem ver que nós temos duas funções que são conectadas dos sinais de área. O body entered e o body exited. Quando a gente estiver entrando na zona de coleta do item, essa nossa variável troop que a gente cria aqui em cima, ela vai receber o nosso corpo. Esse nosso corpo vai ser o nosso próprio personagem, o nosso personagem aqui. Então aqui na process, basicamente, eu verifico. Se o troop ele for diferente de nulo e a gente pressionar a tecla de interagir, no caso a minha UI Interact, a tecla E, vocês definem a tecla de vocês no jogo de vocês. Quando eu pressiono a tecla de interagir, eu chamo a troop, que no caso é o personagem, e eu chamo o método sendItem, enviar item. E esse método, ele existe aqui no meu personagem. Se a gente acessar o seu script de base, vocês podem ver que a gente tem um método sendItem, que vai receber um item. E esse método ele vai acessar o nosso inventário no método sendItem. Então, a partir do item que a gente coleta, esse item é enviado para o personagem. E o personagem, como ele é pai do seu inventário, ele envia esse item diretamente para o inventário. E lá no inventário a gente tem um método sendItem que vai tratar esse item que a gente recebeu. Logo em seguida, depois de enviar o item, a gente instancia um efeito. Esse aqui é só um efeito visual. Em seguida, a gente deleta esse nosso item aqui. Porque, enfim, como a gente já coletou aquele item, a gente não quer mais que ele fique aparecendo no nosso mundo. Com isso que eu mostrei, o que é que vocês já podem e o que é que vocês não podem fazer. Vocês já podem rodar o jogo de vocês, derrotar o inimigo, igual eu fiz aqui, se aproximar de um objeto e pressionar a tecla de interagir. Nesse meu caso, a tecla E. Ele spawnou o efeito, coletou o item. Esse item, no jogo de vocês, ele não vai existir no inventário de vocês igual ele existe no meu, porque a gente ainda não fez essa integração. Mas caso vocês voltem na engine de vocês, com o jogo ainda rodando e o item coletado, vocês podem vir em Remote, vocês podem acessar o personagem de vocês e ir no inventário. Vindo aqui no inventário, vocês podem ver que o inventário de vocês vai ter um item. No meu caso aqui tem dois, porque eu estou testando instanciar umas escadas de forma automática quando o jogo roda para testar uma feature. Mas vocês vão ver que provavelmente vocês vão ter no índice 0 o item que vocês coletaram. E aqui tem as informações do item, a quantidade, a imagem, aquela lista de informações, o valor de venda,
o tipo do item e o nome do item. Eu vou estar separando isso em duas partes, porque agora a gente tem que explicar a parte de integração da interface e de como esse item ele pode ser utilizado diretamente do inventário. Era basicamente isso para esse vídeo, pessoal. Lembrando de deixar o like, se inscrever no canal e fazer um comentáriozinho. Vai ajudar bastante na divulgação. Vou estar deixando também o link do servidor no Discord, caso vocês queiram entrar para trocar alguma ideia, tirar alguma dúvida, etc. Além disso, vou estar deixando o link de todos os meus cursos aí da Udemy, alguns gratuitos e outros pagos. Lembrando que agora eles estão em promoção, eles vão ficar uns 3 dias em promoção aí no começo de novembro. Então, corre para adquirir que eles estão bem baratinhos. Além disso, vou estar deixando o link para o meu LinkedIn, caso alguém queira me enviar uma conexão. Geralmente eu aceito todo mundo. Vou estar deixando o link do meu Apoia-se, caso alguém queira me apoiar com alguma doação. E um link do meu GitHub, caso alguém queira visualizar alguns dos meus projetos ou queira me seguir para acompanhar o que eu faço por aqui. No mais era isso. Forte abraço e até a próxima. Valeu!